Olá pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai falar sobre um texto bíblico muito interessante que está lá em Mateus 10, 28, onde Jesus diz o seguinte: que o ser humano, o máximo que pode fazer é matar nosso corpo, mas não a nossa alma. Mas nós devemos temer a Deus, porque é Deus quem pode fazer que tanto nosso corpo quanto nossa alma sejam destruídos no inferno. Bom, então assim, muitas pessoas têm uma dúvida acerca desse texto, já que as escrituras falam que quando nós morremos, né, nós estamos dormindo, né? Salomão vai dizer também que nós estamos inconscientes e tudo mais. Então como que a gente está dormindo se Jesus diz que a alma não morre, né? Então, o primeiro ponto para a gente entender esse texto é entender que o conceito de alma ele é amplo na Bíblia, né? Algumas pessoas dizem, mas Ezequiel 18, verso 4 diz: a alma que pecar, essa morrerá. Então, nesse texto diz que a alma morre. Como é que Jesus está falando que a alma não morre? Né? É porque, assim, na verdade, a palavra alma tem muitos significados. O primeiro significado principal talvez seja o corpo que respira, que é o significado mais clássico assim da palavra nefesh, né, que seria no hebraico aí a palavra que é traduzida como alma, né? Então, que é o corpo que respira, mais ou menos como a gente vê ali em Gênesis 2:7, né? Deus soprou nas narinas o fôlego de vida, né? E o corpo, o pó, passou a ser uma alma vivente. Então, a alma é o corpo, né? Então, muitos textos bíblicos dizem que 70 almas subiram ao Egito, né? Ou seja, 70 pessoas, né? Os animais são chamados de almas, né? Lá em Levítico, capítulo 11, né? Essa é a lei dos animais e de toda alma vivente sobre a terra. Então, alma aqui nesse primeiro significado significa simplesmente corpo, né? Porém, esse não é o único significado de alma. Alma pode significar também os nossos sentimentos, aquilo que é interno, aquilo que não é material, né? Como os nossos sentimentos do nosso coração. Então, a palavra para alma, em alguns trechos bíblicos, ele é traduzido como coração, né? Te amo de toda a minha alma, ou seja, te amo de todo o meu coração. Então, muitos trechos bíblicos, a palavra coração é a palavra de alma, né? Então, a alma pode ser tanto o corpo físico, você respirando, quanto os teus sentimentos. E a alma pode significar também vida. Há um texto em Gênesis capítulo 35, quando fala da morte ali, do menino, né? E aí o texto diz, ao morrer a alma do menino saiu, né? E daí Deus ressuscitou, né? A alma voltou. Então, agora não sei se é em Gênesis 35, verso 18, e tem mais um outro texto que fala da ressurreição de um menino, né? A alma do menino saiu e a alma voltou. A alma aqui não significa corpo, nem sentimentos. A alma significa vida, né? Nas novas traduções, eles não traduzem mais como alma, eles traduzem como vida. A vida do menino, o menino morreu e a vida se foi. E aí a vida voltou e ele ressuscitou, né? Então, pode significar vida. Lá em Mateus 10, capítulo 28, então qual desses significados se encaixa melhor, né? Bom, não pode ser o corpo, porque alma como corpo, como Ezequiel 18, verso 4. A alma que pecar, essa morrerá. Estou falando do corpo, né? Não pode ser esse significado porque ele diz, o corpo morre, a alma não morre. Ele está fazendo uma dicotomia aqui, né? Nesse sentido, tá? A alma não é o corpo, porque o corpo morre e a alma não. A alma também não tem a ver com sentimentos aqui, tá? O corpo morre, mas os sentimentos não, né? Na verdade, o melhor significado para esse trecho é vida. Por quê? Porque no verso 39 de Mateus capítulo 10, Jesus diz, aquele que perde a sua vida, encontrá-la. E a tradução de vida é da palavra psique, que é exatamente a palavra do verso 28. Aqui, o corpo morre, mas a psique não. Então, psique aqui é vida. O melhor significado para ela é vida. Mas por quê? Como assim a vida não morre? Então quer dizer que a gente é imortal? Que depois da morte a gente vai para o céu, vai para o inferno, reencarna, fica vagando? É isso que Jesus está querendo dizer? Então, para a gente entender, basta ler o capítulo 9, né? Quando uma menina, a filha de Jairo, ela morre, Jesus ele fala, ela não morreu, ela está dormindo. Ela estava morta, o corpo dela estava morto, mas ele falou, não, ela ainda não morreu. Como assim?
Jesus não considera a primeira morte como morte. Por quê? Vamos entender tudo isso, tá? O que é morte? Eclesiastes capítulo 12, verso 7 diz, né? O pó volta à terra e o espírito volta a Deus que o deu. Aqui espírito, em algumas traduções traduzem como sopro de vida, como fôlego, a vida que Deus deu, né? Então, um ser vivente é o pó, é o corpo com a vida, né? Ó, eu sou um corpo com vida. Quando eu morro, o que acontece? Meu corpo volta para a terra e a minha vida volta para Deus. Então quer dizer, a vida não deixa de existir, a vida volta para Deus. É isso que o texto diz. O pó volta para a terra e a vida volta para Deus. Esse é o significado de espírito em Eclesiastes, né? O sopro de vida, né? E alguns textos do Antigo Testamento é alma, né? A alma volta para Deus, a vida aqui como vida, tá? Então, e a vida de quem que volta para Deus? Tanto do bom quanto do mal. Então, Eclesiastes 3, por exemplo, né? Ali Salomão fala, tá, mas o fôlego de vida, quando a pessoa morre, do animal, um vai para cima, um vai para baixo, o que acontece? Não, é tudo igual. O dos animais também vai para Deus. A vida a formiga morreu, a vida da formiga volta para Deus. Ah, o Hitler morreu, a vida do Hitler volta para Deus. Então, quando a Bíblia diz que a vida volta para Deus, não é a vida do bom. Porque algumas pessoas falam, a vida volta para Deus, né? A alma, a vida, enfim. O espírito, que são sinônimos, né? Então significa que a pessoa tá lá no céu com Jesus, adorando, tocando uma harpa lá com Jesus, no céu olhando por nós, né? Mas na verdade o texto não está dizendo que a alma do bom vai para o céu. É a alma de todos, a vida de todos. O Hitler também está com Deus, a vida está com Deus. Você percebe? Então assim, a vida que volta para Deus, a vida não morreu, a vida está lá ainda. Nesse estado, Salomão vai dizer que não tem consciência. Essa separação gera um estado de inconsciência. Não há sentimentos, não há projetos, não há sabedoria. Davi vai dizer que é um silêncio, por isso que ele não é chamado de sono. Ou seja, é uma inatividade. Mas não é deixar de existir. Você percebe? A vida permanece com Deus. Agora, na ressurreição, essa vida volta para o corpo, e o corpo é ressuscitado e volta a ter consciência. Porém, na segunda ressurreição, na Apocalipse 20, que é a ressurreição dos ímpios, né? É o momento onde a vida volta para o ímpio e ele é o momento que Jesus fala do inferno de fogo, né? É o momento que ele paga a sua dívida diante de Deus e ele é destruído. É unicamente nesse momento, quando ele é destruído, que a vida não volta mais para Deus. Entendeu? Então, assim, fazendo um resumo de tudo. A pessoa morre, o corpo volta para a terra e a vida volta para Deus, de todos. Na ressurreição, Deus devolve a vida não deixa de existir. Ele devolve para o corpo, a pessoa volta, agora consciente, né? E na ressurreição dos ímpios, a pessoa volta, só que ela é destruída. E quando ela é destruída, que é o que a gente vai chamar de segunda morte, a vida não volta mais para Deus. Entende? É o momento que a vida é extinguida completamente. Então, é isso que Jesus está dizendo em Mateus 10, 28. Gente, o corpo morre, mas a vida volta para Deus, do bom e do mal. Entendeu? E na ressurreição, depois Deus vai devolver a vida. Então, a pessoa não morreu definitivamente, a vida ainda não se desfez, né? O corpo sim, a consciência sim, mas a vida está com Deus, né? Agora, na ressurreição do ímpio, a vida é destruída dele completamente. Então, quer dizer, a alma não é imortal, né? Nesse sentido, porque ela pode ser destruída no lago de fogo e será, né? A vida do ímpio será destruída. Então, quando o ímpio morrer na segunda morte, que é o juízo final, a vida dele não retorna mais para Deus. A vida é destruída, exterminada. Então, aqui a gente aprende duas lições. A primeira é que essa primeira morte é só um descanso, não é deixar de existir completamente. Apesar de ser um estado de inconsciência, a vida volta para Deus, ela não deixa de existir. Por isso que é só um sono, por isso que Jesus falou, não, ela não morreu, ela está dormindo. Jesus não considerava como morte, porque morte para Jesus é acabar com a vida.
né, que isso vai acontecer só no juízo final. Então essa é a explicação mais clara de Mateus 10, 28, né? Simples assim, né? Então tem muita gente que pega esse texto para dizer que Jesus está ensinando, né, que a pessoa depois de que morre, a alma deles eles interpretam como um tipo de fantasma, né, que está aí vagando por aí consciente. Jesus não está falando de consciência após a morte, não está falando do que acontece, né? Jesus não está falando da alma só dos bons, né, que estão com Jesus. Não, ele está falando da vida, né? Simplesmente assim. Então, às vezes a gente lê um texto e vai além daquilo que o texto está dizendo, né? Tá bom? Então, só para explicar esse texto de Mateus 10, 28. Então, uma coisa que nós, principalmente adventistas, às vezes erramos na explicação é dizer que não, a alma morre na hora da morte. Sim, se você está falando do corpo, nesse significado morre. A alma que pecar essa morrerá. Agora, se você está falando da vida, você não pode dizer que a alma morre, né? No sentido de vida, porque a vida volta para Deus. A vida não morre na hora da morte. É uma separação do corpo e da vida que volta para Deus. Então é só entender isso, não tem complicação nenhuma, né? Agora, se você entende a alma como vida, então quando alguém vier te questionar, a alma não morre. É verdade, se você entender que Jesus está falando da vida que volta para Deus e aguarda a ressurreição, né? Tá certo? Isso não tá falando, Jesus não está falando aqui de consciência após a morte, não é esse o assunto. Né? O que ele está falando é que a morte definitiva é quando a vida é exterminada, que é no juízo final, unicamente, tá bom? Na morte a tua vida não é exterminada, ela fica com Deus, tá bom? E você fica inconsciente sem saber nada, né? Fica num sono, silêncio, você, né, espera a vida ser devolvida na ressurreição. Então é isso. Se vocês tiverem mais dúvidas aí, podem mandar aí nos comentários de outros textos bíblicos, tá bom? Valeu, gente, um abraço.